Eu decidi criar uma série de quadros para uma exposição que se vai chamar As Pessoas nas Ruas do Cacém, que é a terra onde eu moro, nos subúrbios de Lisboa, Portugal. Este é o terceiro quadro dessa série. Ele tem pessoas. E eu tenho alguma dificuldade em fazer pessoas. Não tenho feito nos meus quadros. Mas se não há pessoas nos quadros, não há história. E eu quero contar essa história. Acompanha-me para ver como é que eu resolvo este problema e como é que eu faço passo a passo a montagem deste cenário que mostra uma cena normal, cotidiana, do mercado de Cacém. Vamos a isso, não percas. Vou começar este tutorial pelo desenho. Há pessoas que começam pela pintura, mas eu acho que o desenho faz parte da pintura. Aliás, eu não vou desenhar muitos detalhes. Vou deixar esses detalhes para desenhar depois à medida que vou pintando. Portanto, para mim, o desenho e a pintura são a mesma coisa. E neste caso eu estou a definir o desenho e aí é que eu defino como é que eu vou tratar a pintura. Eu comecei a fazer blocos. Ou seja, eu procuro quais são as formas geométricas, os quadrados, os cubos que vejo neste desenho e vejo as suas dimensões. E a partir daí eu coloco nesta tela essas dimensões, o que me permite depois não me enganar muito na estrutura, nas proporções básicas. Só depois é que eu começo a enquadrar, a colocar lá mais elementos, ou seja, elementos mais concretos e mais definidos, como neste caso aqui a figura de amarelo, que é um dos elementos principais deste tema que eu escolhi, desta fotografia, que eu fui fotografar ao mercado do Cacém. O desenho faz parte da pintura e eu enquadrar estes pequenos detalhes, já estou a enquadrá-los naquela estrutura básica. Aliás, eu enganei-me, à medida que agora fiz as árvores, eu verifiquei que a torre deste convento que existe no Cacém estava baixa demais e corrigi. Essa é também uma das vantagens de fazer estruturas simples no desenho. Eu posso corrigir rapidamente, sem criar muita confusão no próprio desenho, e essas correções também me dão, ou seja, à medida que eu vou incorporando mais objetos, mais espaços, mais quadrados, eu vejo as proporções e posso corrigi-las. Tendo essa base, eu vou colocar aqui também os outros elementos. Eu defino, eu estou a seguir a fotografia, sim, claro. A fotografia é uma inspiração, faz parte do tema e eu utilizo-a como base. Mas não quer dizer que a siga, sobretudo no que diz respeito à simplificação e também, como vocês vão ver, também introduzo coisas, ou seja, eu introduzo elementos que eu considero mais interessantes para a história. Ou seja, eu não estou a reproduzir uma fotografia, eu estou a utilizar a fotografia para fazer a minha história, para ter a base da minha história. Uma das coisas mais importantes também no desenho e na pintura, como vos disse, eu trato o desenho e a pintura de forma muito parecida, é criar as diferenças tonais. E por isso, ao marcar aqui com o lápis quais são as zonas de sombra, eu consigo também ter uma ideia de quais são as diferenças tonais do meu desenho, ou pintura neste caso. Ou seja, é muito importante não esquecer, mesmo que, como vocês veem aqui por baixo das bancadas e mesmo ao lado das pessoas, eu não determinei aqui nenhum elemento concreto, nenhum detalhe, não foi preciso. Eu só utilizei as linhas de lápis para fazer os tons. Agora, o que eu estou aqui a fazer, um pouco para reforçar essa ideia dos tons, é utilizar a essência trebentina quase diretamente, posso pôr um bocadinho de preto ou de castanho Van Dyke, para reforçar o meu desenho. Mas ao utilizar a essência trebentina para marcar as linhas do meu desenho, eu não estou apenas a reforçar o meu desenho. Claro, estou também a reforçar a questão dos tons, mas estou também, ao mesmo tempo, a fixar os pedaços de carvão na tela. E essa parte é muito importante, porque se eu pintasse diretamente, sem fixar, sem colocar a essência trebentina sobre os traços de carvão, quando eu aplicasse a cor, esse carvão iria alterar a cor. Assim, a essência trebentina fixa o carvão na tela. Como a essência trebentina seca rapidamente, eu posso partir para a segunda fase com mais segurança. Eu até posso depois tirar aqui com o papel alguns excessos de essência trebentina para reduzir o tempo de secagem. Depois, eu, neste caso,
vou pintar toda a tela com um amarelo ocre com um bocadinho de vermelho, e esse amarelo ocre com um bocadinho de vermelho vai-me permitir fazer duas coisas também. A primeira, tal como fiz com a essência terpentina, é reforçar a aderência do carvão à tela para que a pintura não sofra com esse espaço de carvão. A outra questão, em que vocês vão ver, é dar à pintura uma tonalidade, e neste caso é uma tonalidade quente, e eu vou, por isso, ter facilidade, por exemplo, quando pinto aqui o céu com um tom mais claro, eu já estou a ver, porque tinha um fundo por baixo, eu já estou a ver o efeito que o céu provoca nos contornos e no espaço e na diferença tonal que, ao aplicar um céu mais claro, eu tenho neste meu trabalho logo à partida. Se eu tivesse uma tela branca, ou seja, se eu não tivesse colocado esta cor em cima do meu desenho, eu não teria este efeito agora que temos com o céu, em que me destaca, se diferencia claramente do céu do resto do tema. Bem, quanto às árvores também não quero que sejam muito pesadas. Se vocês olharem para a fotografia, eu retirei aqui uma árvore que tinha aqui um peso muito grande e reduzi essa árvore para que essa árvore deixe transparecer, ou seja, permita ainda mostrar parte do edifício que eu também quero que faça parte da minha composição, é uma parte importante da composição, portanto eu quero mostrá-lo, retirei a árvore. Como viram, eu não sou obrigado a seguir aquilo que a fotografia tem, não estou a fazer uma reprodução, se não tirar uma cópia ou duas fotografias, não é? Portanto, eu agora começo a colocar as cores. Eu não tenho, nesta fase, grande preocupação com as cores em si. O que eu tenho aqui alguma preocupação, tal como quando pus o céu, é na diferenciação tonal. Ou seja, eu quero ter uma impressão correta das diferenças tonais que a minha obra tem. É claro que essas diferenças tonais, agora que eu estou a colocar as cores, têm a ver com as cores. Ou seja, a minha escolha das cores, que tem a ver também com a fotografia, claro, os azuis das toldos, etc., eles têm que ser azuis e o amarelo, ou o amarelo ocre do edifício tem que ser amarelo. O que eu não estou é muito preocupado com a cor em si, porque depois vou ajustar esta minha primeira impressão tonal, e que já tem algumas questões cromáticas, vai-me permitir depois analisar o quadro e partir para uma segunda camada de cor. Esta primeira camada de cor não tem também uma opacidade, uma densidade muito grande. Tem alguma essência terpentina, menos, não é? Menos essência terpentina, já sabem que na segunda camada, menos essência terpentina que no fundo, mas ela continua a ter alguma essência terpentina para permitir depois uma secagem rápida e continuar a fazer a aplicação de mais cores, o ajustamento das cores. Nesta altura, como vocês estão aqui a ver, eu estou muito preocupado em dar a indicação a mim próprio, né? Porque nesta fase ninguém vê os quadros enquanto estão a ser preparados. Quem os vê é o artista. Mas o artista, ao colocar estas cores, ao colocar as primeiras manchas, vai receber uma impressão e vai avaliar o quadro. Essa avaliação é sobretudo importante, como vos tenho dito, como é mais importante a questão tonal do que a questão das cores, a questão cromática. E por isso eu estou preocupado em manter, reforçar e transmitir para mim onde é que estão as diferenças tonais grandes. E, portanto, por isso é que eu rapidamente construí aqui esta zona de pessoas e de elementos da feira que estão à sombra e que fazem aqui uma linha, não aqui alguma riqueza, alguma variação tonal à minha obra. Se não existisse isso, a obra ficava muito harmoniosa, demasiado equilibrada. Portanto, esta zona tonal é muito importante. Coloquei também o branco atrás dessa zona tonal escura, para que essa zona tonal me seja transmitida claramente, porque eu vou, aqui é onde vi uma zona de carrinhas, uma zona não sei o quê, portanto, eu ao colocar aqui o branco, estou a afirmar, estou a mostrar para mim qual é o efeito deste espaço, desta zona muito escura à sombra, porque tem uma tonalidade mais forte, e aqui cria-se realmente
uma grande diferença entre as zonas das carrinhas, que recebem luz, e as zonas das pessoas, destas escuras, que estão por baixo dos tolos, estão a ver? Por isso é que rapidamente coloquei o branco atrás dessa zona tonal mais escura. A partir daqui estou a colocar também mais cores, já estou, em alguns casos, já estou a colocar segundas camadas, mas e isso, neste caso, podemos da casa, eu estou a colocar já um ajustamento de cor e também aqui na torre um ajustamento. Eu, neste caso, escureci mais do que o que estava, porque revi isso na fotografia, mas mais tarde corrigimos. Nesta altura, eu já estou a incorporar alguns detalhes, ainda que não tenha incorporado todos os detalhes. Ou seja, eu não penso nos detalhes como uma forma, vou agora tratar dos detalhes, não. Eu penso nos detalhes, à medida que vou avançando no quadro, como zonas de luz e sombra. E se eu vejo aqui uma zona de luz por baixo desta zona, eu coloco-a sem pensar muito naquilo que estou a fazer. Ou seja, não sei se estou a pintar isto ou a pintar aquilo. O que eu sei é que tenho luz. E, neste caso, por exemplo, das caixas, dei-lhe forma através da diferença tonal entre a luz da frente e a sombra que está do lado esquerdo ou do lado de trás. Portanto, são pequenas informações que eu vou incorporando e vou decidindo. Como veem, eu não tenho ainda sequer desenhado todos os detalhes. Por exemplo, aqui nas caixas, eu, à medida que vou avançando com esta alteração tonal, ou seja, com esta informação do escuro, de luz ou de sombra por baixo desta bancada, eu vou também decidindo, não quer dizer que seja igual, onde é que estão as caixas e onde é que eu as coloco, porque as caixas, para mim, não é importante. O que é importante é que eu tenha um equilíbrio tonal muito razoável. Portanto, vejam aqui como é que eu desenhei aqui uma caixa nova, fiz o desenho dentro da pintura e pintei na altura em que eu avancei para a pintura e que estou a colocar cores e informação tonal e a construir caixas um bocadinho, claro, base na pintura, mas um bocadinho em função daquilo que eu quero transmitir, daquilo que eu sinto quando vejo essa informação, quando vejo as sombras que estou a construir por baixo da bancada. Por exemplo, aqui eu decidi que aquela zona do lado direito, por cima das caixas, destas 6 ou 7 caixas que eu tenho aqui, estava muito vazia e decidi incorporar uma personagem que não está na foto. Para quê? Para que a história que eu estou a contar, estas duas pessoas que estavam aqui à frente, escuras, estavam muito vazias, então eu decidi incorporar na foto uma personagem para que a minha história, que eu estou a contar uma história, para que a minha história fique mais rica. Para que as pessoas, quando olham para este quadro, percebam ou vejam ali naquele grupo de pessoas que estão a conversar, que estão a fazer qualquer coisa. Não é movimento, é a ação das pessoas. Elas estão paradas, mas elas têm que transmitir que estão a fazer qualquer coisa. Por exemplo, a senhora de amarelo está certamente a olhar ainda para alguma compra, já tem algumas coisas no saco, mas está a olhar para alguma compra, e depois o resto das personagens e o resto dos elementos contam-me histórias. Obviamente, uma das coisas mais importantes desta composição, deste tema, é os toldos, e por isso eu também vou dedicar aqui algum tempo, estou a dedicar, como vocês estão a ver, à questão da luz e da sombra. O que é a luz? A luz da parte de cima e a sombra da parte de baixo. E faço rapidamente essa transformação, ou seja, coloco mais cores parecidas com aquilo que eu quero, vejo a questão da tonalidade, se é um azul mais claro ou mais escuro, e ajusto o tom mais claro com o tom mais escuro da parte de baixo do todo. Já tinha feito o céu também uma vez, agora também vou tornar o céu mais claro, isso também me vai permitir realçar todo o elemento arquitetónico que temos em baixo, e ao colocar o céu mais claro em cada uma das vezes, das alturas em que eu trato os temas, eu aproveito para definir contornos. Eu defini os contornos do edifício com o céu, e essa parte que eu estou aqui a fazer também tem que ser feita gradualmente. Não quer dizer que esteja já pronto, mas cada um dos elementos vai interagir com os outros elementos. Okay? À medida que vamos avançando com os elementos, neste caso com o céu, eu rapidamente verifico que as árvores estavam mortiças, porque o céu tornou-se mais branco, e então incorporo também luzes e sombras. E como vos disse, aqui as árvores nem sequer estou a olhar para a fotografia, estou a olhar para aquilo que eu quero. Pronto, estamos a avançar, estamos a incorporar pastosidade, estamos a definir também
quais são os contornos que eu quero manter ou não dentro da minha fotografia. Eu achava que aquela zona de branca esticava-se muito até para a esquerda e, portanto, alterei, ajustei, modifiquei essa zona de branca, troquei-a por árvores, por verdes, e depois também decidi avançar o amarelo do edifício para baixo, quebrando a zona branca, para que essa zona branca não adquira muita importância. Uma das coisas que eu também verifiquei quando coloquei o céu é que a torre estava muito escura e, portanto, aclarei, ou seja, modifiquei o tom para um tom mais claro, exatamente porque senão, quando pus o céu mais claro, ela tornou-se demasiado escura. As diferenças tonais são aquilo que nos dão as impressões fundamentais, não é bem as cores. Eu tenho-vos dito que é mais importante os tons do que as cores, e a minha preocupação é essa. Eu verifiquei que a torre tinha uma diferença tonal muito exagerada e, portanto, tive que corrigir, tornando-a mais claro, pondo-lhe mais luminosidade. Mas também posso ver o contrário, ou seja, quando coloquei o céu muito claro, eu verifiquei que as árvores tinham uma pouca diferença tonal e aumentei a diferença tonal. Portanto, aqui o mais importante do que a cor, é a diferença tonal. E é a diferença tonal que estamos a avaliar sempre à medida que vamos avançando com o quadro. Claro que depois aqui há aqueles detalhes de pronto, a parede não era tão linear, não sei, teve que incorporar aqui uns detalhes para lhe dar alguma textura e fazer também sombras do edifício, as luzes, etc. Reparem que eu estou a trabalhar com um pincel grande, de 2,5 cm, mesmo para alguns detalhes. Isto vai permitir que o meu trabalho se mantenha muito vivo, muito livre, muito espontâneo. Porquê? Porque estou proibido de entrar em pequenos detalhes, em fazer risquinhos. Não faço risquinhos. Isto são praticamente manchas. Quando trato dos pormenores, eu tenho a certeza que ao colocar este pincel, eu tenho também uma pincelada muito livre. Não tenho aquelas linhas que se podem verificar em algumas obras que parecem algum infantil, alguns traços. Não é? É óbvio que alguma vez, por exemplo, aqui para os detalhes da torre, eu vou ter que usar um pincel pequenininho. Mas isso é quando chega a querer introduzir alguns tracinhos, alguns elementos tão pequenininhos que é mesmo impossível tratar com a ponta do pincel grande. A preocupação é sempre a mesma, seja com o pincel pequeno ou com o pincel grande. É dar informação sobre as formas, não é detalhar, mas é definir onde é que estão as formas, não é? E onde é que estão as pessoas, e onde é que essas pessoas acabam e começam, por exemplo, ou as árvores ou a parte branca das casinhas. Eu não defini qualquer tipo de semelhança. Aquilo que é importante, e quando eu olho para aqui para a figura, para a fotografia, é definir a posição. A posição das pessoas, que dá, no fundo, a informação sobre o que é que as pessoas estarão a fazer, ou a falar, ou a conversar, ou a comprar, é definida através de algum conhecimento da anatomia, fazendo as proporções corretas entre a cabeça e o resto do corpo e criando essa informação através também das diferenças tonais, onde é que está a luz, onde é que está a sombra. Basta isso para eu mostrar que as pessoas estão numa determinada posição. Eu ainda volto ao céu e, mais uma vez, aproveito para definir os contornos dos meus elementos, sejam, neste caso, sobretudo, do edifício, porque enquanto que nas árvores eu posso ter contornos indefinidos, no edifício eu tenho que ter contornos concretos ou linearizados, porque foi uma coisa feita por humano. Dei aqui apenas uma indicação sobre as linhas das grades que estão em cima da torre e, como sempre, olhando para o quadro, procurando as diferenças tonais, ver onde é que ainda procuro dar mais sombras e, por fim, fazer a assinatura do meu quadro, porque decidi que está terminado. Bem, eu espero que tenhas aprendido alguma coisa daquela forma de trabalhar, desde o desenho até chegar a este resultado. É isso que interessa. Segue o meu canal. Eu recomendo que este vídeo também é muito importante. Não percas. E já agora, se não o fizeste, dá o teu like. Subscreve o canal e ativa o sininho para voltares a ter as informações sobre quais são os vídeos práticos e úteis que eu tenho preparados para ti. Eu faço isso com muito gosto. Espero que tu aprecies. Obrigado.